Onde está você agora? Hoje vamos falar sobre elevadores. Trancadinho, perfeito, para evitar o uso de pessoas que não são autorizadas, restrita. Infelizmente, tivemos um acidente fatal aqui em Salvador esses dias. Vamos falar sobre elevadores. Eu estou no 15º andar aqui de um condomínio. Quinze andares, um pouquinho alto, né? Não vamos expor condomínio, nem nomes. Esse aqui é um elevador 2024. Não é tão novo não. Um equipamento de porta de correio, já tem os 24 anos. 25 anos. Ventilador de teto. Iluminação. Porta. A de correr. Mecânica. Tem a de fora. Que é uma salvaguarda a mais. Nem todos os elevadores são assim, só tem a porta de correr. Hoje temos elevadores zoneados, que são aqueles que se programam de acordo com a distância, não precisa de botões. Outros elevadores mais modernos, a gente escolhe o andar de acordo com o andar escolhido, isso em prédios comerciais e empresariais. Se escolhe para onde quer ir, chega o primeiro de acordo com a programação. Elevador social, de serviço. Inclusive, para quem não sabe, esse termo social de serviço é uma coisa da tradução brasileira que tem um fundo discriminatório, para não dizer racista. Isso aí está na história do elevador brasileiro, somente para segregação, quando na verdade deveria ser apenas serviço e banhistas, pessoal que trabalha mais carregando coisas, mudanças, e pessoal de banhistas, com razões óbvias, para não sujar o tal social, que é um elevador melhorzinho para os moradores fixos. E aí a gente vê situações. Poderia colocar elevador número 1, elevador número 2. Mas enfim. No inglês, o service seria de serviços. Mas aqui no Brasil, ao longo do tempo, atingiu um outro contexto. Para a gente falar sobre social, serviço, tem que remeter um pouquinho à história dos antigos elevadores suspensos na época dos jardins suspensos da Babilônia, outros elevadores que os escravos levantavam, os reis suspendiam em desnível ou diferença de cota manualmente com cabos. Depois vieram os elevadores mais ditos hidráulicos, os elevadores mecanizados, para chegar hoje aos elevadores inteligentes, rápidos, que vão através de arranha-céus, bom dia, para chegar mais rápido ao destino. Mas nem sempre foi assim. Há uns anos atrás tivemos um acidente fatal com 9 operários, um edifício de obra ainda, onde ficou comprovada a falta de manutenção de cabos na chamada casa de máquinas, onde fica o elevador ou os elevadores. E essa semana, menos de uma semana, aliás, nem tem 7º dia ainda, tivemos um acidente fatal no bairro Nobre, aqui da capital baiana, com 2 operários. Pelo texto, se falava
em mudança de um morador, o que leva a crer da possibilidade, ainda a ser confirmada pela perícia, que leva 30 dias aí pelo menos para avaliar, que pode ter havido sobrecarga. Os elevadores são projetados para uma sobrecarga natural deles, digamos assim, o peso próprio, e os ocupantes. Elevadores que cabem 4 pessoas, eles colocam 4 pessoas, ou uma média normatizada pela norma brasileira, e 70 quilos em média. Então, 80 quilos. Vamos pegar 70, 4 vezes 7, 28, 280 quilos. Isso impede dos elevadores serem ocupados visualmente por pessoas magrinhas, ou gordinhas, ou medianinhas? Não. Há um equilíbrio aí, uma noção. Se alguém se sentir desconfortável entrando no elevador, que aparentemente está muito pesado, é só não entrar. Elevadores dispõem de sensores de peso, outros não. Os mais modernos, bom dia, dispõem de sensores. Da mesma forma que as portas de correr, existem sensores de presença do tipo régua, de cima até embaixo, como pontuais. Geralmente próximo da canela, ou da batata da perna, próximo do tornozelo, ou no meio deles. Pessoas costumam botar a mão para não deixar que a porta feche, quando o certo seria apertar o botão externo, a botoeira, ou interno, daquele sinal de abrir. Não tente nunca botar a mão, porque pode falhar. E a gente vê muito em filme de terror, né? Claro que de uma forma exagerada, os elevadores se deslocarem com a pessoa presa, com a mão presa, até rabo de cachorro, coleira, pode arrastar animais e causar ferimentos graves ou até mesmo o óbito, ou no caso dos seres humanos, sim, a amputação. Então os elevadores são equipamentos, são veículos, sim, muita gente contesta quando ouve esse nome, são veículos, são transporte verticais. As escadas rolantes, por exemplo, é um tipo de elevador inclinado. E tem aquelas escadas rolantes também, meio rampas, já são aí rampas de deslocamento horizontal ou inclinado. A gente vê em alguns shoppings aqui de Salvador que funcionam como esteiras. Todas elas são equipamentos eletrônicos e precisam que a gente respeite as regras. Não ficar colado, não brincar, não subir. Mas voltando aqui ao elevador, porque hoje não é dia de falar de escada rolante, nem de esteiras rolantes. A gente tem que ter atenção justamente com os elevadores. Casas de máquinas, onde ficam os elevadores, são áreas restritas, que não se deve ocupar indiscriminadamente sem autorização. Na parte de baixo, os elevadores são chamados poços, ou forços. Muita gente chama de poço, outros chamam de fosso, onde se dispõe de uma mola e é uma área de manutenção. Essas áreas são reservadas para manutenção, ou caso aconteça uma situação limite. O que é a situação limite? Os elevadores são projetados para um dimensionamento para ter cabos de aço projetados para a sobrecarga natural do peso deles e as adicionais limites dentro de um certo bom senso. Mas onde que entra bom senso aí, Trajano? Não é bom senso do subjetivismo, é o bom senso de normas técnicas, projeção dos possíveis móveis, equipamentos que podem ocupá-lo em volume. Mas, quando a gente entra no bom senso, é a observação. Às vezes as pessoas não querem fazer tantas viagens e com isso pagam um preço muito caro por isso. Mas enfim, falar em elevadores também requer uma educação prevencionista, de evitar abusos, bom senso, fiscalização, supervisão dos funcionários do prédio. E aí a gente entra no mérito da questão da manutenção. Manutenção preventiva, corretiva e preditiva. A manutenção preventiva é aquela que você se antecipa às possibilidades de falhas. Isso é muito mais barato do que o custo que vai se ter se der problema. A manutenção corretiva é aquela que deu o problema e eu vou corrigir.
A preditiva é uma corretiva mais específica. Tipo, eu vou pegar lá o sistema de cabos e vou fazer uma inspeção específica na roldana ou específica nos cabos. Mas quando eu quero avaliar o conjunto, antes que aconteça, eu sou preventivo. Isso aqui eu estou falando de uma forma genérica, abrangente, sem nível de detalhes, de engenharia mecânica, automotiva, etc., para se entender que, enfim, manutenção é um investimento a ser feito. E qualquer serviço externo tem que ser supervisionado. Não se dá para falar de supervisão ausente. Eu tenho um serviço, vai ter uma mudança de um morador, como foi esse caso, e largar lá a conta da própria empresa. Eu tenho que deslocar, por mais difícil que seja, um funcionário de minha confiança para estar acompanhando o serviço. Não se pode deixar solto. E na área de segurança, infelizmente, a gente tem que ser um pouquinho chato, pé no saco, de estar acompanhando isso. Ah, mas o prédio não tem um engenheiro, não tem um técnico de segurança. Mas sim, tem os próprios moradores que podem ser agentes prevencionistas, os próprios empregados, zeladores empregados, os porteiros empregados, observando com câmeras, ainda mais um prédio de luxo. Ah, mas espera aí, o suposto acidente que vai ser periciado, que vai ser investigado, no momento não tinha nada, não tinha objeto, só tinha os 2 funcionários. Sim, para ele romper o cabo ou não funcionar o freio, e falar em freio é interessante, porque freio tem aquele freio mecânico, tem um freio, tem um sensor, tem vários tipos de freio que podem estar funcionando em conjunto. Mas o que vai impedir no final das contas é a tal da queda livre. Então, assim, é provável que em algum momento aí o estado de fadiga ou o que levou ao acidente pode ter já ficado na iminência antes dos funcionários descerem sem carga nenhuma, como disseram as testemunhas. Não tinha carga na hora que eles desceram. Os abusos vão se acumulando ao longo do tempo e levam a uma situação de limite, que não necessariamente pode ocorrer quando tiver os objetos. Porque quando a gente fala em mudança, a gente pensa logo, olha, tem geladeira entrando, tem armário, tem bancada, uma série de coisas. Então, falar em elevadores remete à história da época do Jardim Suspenso da Babilônia, passando por elevadores hoje que... Vamos fazer uma correlação aqui com avião. Existem lugares do mundo aí que, se aqui a manutenção está difícil, é bem pior em alguns lugares. Uma região ali mais pobre da Ásia, da África, que manutenção é zero, e que nem para no noticiário, isso acaba não acontecendo pela banalização. Aviões caem a todo momento por sobrecarga, trens, ônibus, e se acumulam os acidentes, onde a gente não se vê a questão preventiva. Então, essas coisas assim, infelizmente, mas tem lugares que são melhores. Se você for para Canadá, Estados Unidos, Europa, do próprio Brasil como um todo, esses acidentes não são comuns, muito pelo contrário, são raros. Mas é um raro que custam a vida, uma fatalidade que a gente deve evitar, porque qualquer vida que se vai, a gente tem que estar atento a não acontecer de novo, porque atinge não só uma pessoa, atinge toda uma família, uma equipe. Isso aí cria um medo, uma desmotivação, e que leva tempo de esquecer a cena, principalmente para quem sobrevive. Então qualquer acidente, principalmente fatal, ele tem um custo muito grande no psicológico e emocional dos funcionários. Então é importante que a gente esteja atento. Os equipamentos, desde criança, jovens, a gente tem que educar. Ao entrar no elevador, antes de entrar no elevador, conferir se a cabina ou cabine está no lugar. Cuidado com elevadores sem porta que antecipa a porta de correr, porque ela pode estar exposta. Então não é raro, às vezes acontece por uma falha mecânica, eletrônica, ele está fora do lugar.
Então a gente tem que estar atento a isso aí. Bom dia. Então evitar essa exposição desnecessária. Os elevadores têm que estar no lugar. Mesma coisa se fala em caso de emergência, em caso de incêndio, não se deve usar elevadores, deve utilizar-se as escadas. Então, a gente está usando aqui um condomínio que a gente não expõe o nome, por uma questão de ilustração e casos que podem acontecer em outros prédios. Aqui um exemplo de porta de correr direto. Você vê que no mesmo ambiente tem dois tipos. Uma com dupla porta, outra com porta simples. Esses aqui geralmente são mais difíceis. Aí tem que estar atento à questão da segurança que pode acontecer em qualquer um. Essas portas de correr aqui são diretas. São os elevadores um pouquinho mais modernos. Se a gente for para o centro histórico da cidade, pode ter portas de grade, aquelas de puxar, fechar, mas que ainda assim tem que ter as travas de segurança. Onde está você agora hoje falando de elevadores? E o que fazer em caso de emergência? Se eu ficar preso em qualquer hora do dia ou da noite? É importante que todos os elevadores tenham interfone para se comunicar com a portaria em caso de necessidade. Ou mesmo que não tenha interfone, é normal que o celular pegue o sinal, ter o telefone da portaria ou de alguém mais próximo. A primeira coisa que pode ter quando um elevador dá problema é manter a calma. Manter a calma, ter o pânico. Tem gente que tem claustrofobia, qualquer paradazinha no ambiente restrito entra em pânico. Vá trabalhando isso na sua mente. Acidentes podem acontecer e a calma, o pânico, que deve ser evitado, ajuda o raciocínio, ajuda a oxigenação. Então, mantenha a calma, acalme também e peça ajuda, espere. Os elevadores, eles têm um recurso que pode ser feito por pessoas treinadas, isso aí principalmente do corpo de bombeiros, mas pode também ter treinamento dos funcionários do prédio, que é o recurso de nivelamento mecânico da cabina, mesmo na falta de energia elétrica, caso seja esse o motivo. Então, a cabina pode ser nivelada para você sair. Jamais, nunca saia com a cabine desnivelada, porque ela pode voltar a funcionar e causar um acidente mais sério, tipo esmagamento. Então, certifique-se que a cabine esteja nivelada para sair do elevador. Tem como fazer isso, sim, de uma forma mecânica, com o pessoal treinado. Cuidado, porque às vezes pessoas que saem com a cabine desnivelada, principalmente se ela estiver na parte superior, devido a uma questão de física, do centro de gravidade, do centro de massa, do corpo humano, seu corpo só pode ser projetado para debaixo do elevador e cair no chamado fosso. Além de ter um risco de queda de pessoas que estão tentando salvar. Pessoas que tentam salvar também têm que estar seguras, porque elas é que vão salvar. É o mesmo princípio do socorrista e do corpo de bombeiros. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso não é egoísmo, mas ele tem que estar em condição segura de salvar uma ou mais vítimas, uma de cada vez, com calma. Não adianta pânico. Então, hoje em dia tem muita gente claustrofóbica, tem muita gente que entra em pânico em segundos, e é necessário um trabalho de respiração e convencimento. Fala em respiração, respira não o mínimo possível, mas com controle, sem abusos, porque o oxigênio que está no ambiente também ele fica restrito. Então, no caso de parada de elevador, tudo, a gente tem que manter a calma, porque a oxigenação do cérebro facilita o raciocínio, a memória. Então vamos tomar cuidado com isso, ok? Essas foram algumas dicas de elevadores na visão prevencionista, corretiva, da segurança do trabalho, da saúde, da comunidade. A gente pode se aprofundar nesse assunto com um treinamento aplicado, uma assessoria, uma consultoria.
de segurança do trabalho, junto com o engenheiro mecânico. As parcerias estão aqui para ser feitas. Mas qualquer dúvida, procure a empresa de seu elevador, certifique-se como a manutenção está sendo feita, se ela é preventiva, corretiva e preditiva, se ela acompanha, se tem um plantonista que garanta a chegada rápida no local. Houvesse dúvidas, procure o corpo de bombeiros da sua área, o 93 também. Visite pessoalmente o corpo de bombeiro. Claro que o 93 é para ser feita a ligação em caso de emergência. Então você pode conversar com um bombeiro conhecido, um amigo, ou pedir uma visita. Então isso tudo é investimento em vida. A gente tem que desenvolver a cultura prevencionista contra esses equipamentos que são ditos o mais seguro que existe, junto com os aviões. Então a gente, infelizmente, houve essa fatalidade, há às vezes queda de pessoas em fosso, porque não veem que a cabina está no nível. E a gente tem que olhar antes. A gente vive num mundo ansioso, num mundo de pressa, num mundo de agonia. Mas são segundos que fazem a diferença entre a vida e a morte. Então a gente certifica-se que o elevador está funcionando. Qualquer ruído, qualquer barulho estranho, qualquer estalo. Às vezes a gente aprende até a conviver com os macetes, digamos assim, do elevador, né? Poxa, aqui deu um solavanco, eu já sei que ele vai desnivelar. Posso tomar uma queda ali na saída, vai ficar aquele degrau. Eu conheço casos de gente que deu uma topada com o dedão e quase deu necrose, porque acabou chutando uma caixa de aço, ferro, e às vezes tem até pedaço de concreto, né? Somente quando estiver saindo do elevador, que é da estrutura do edifício. Então a gente tem que desenvolver a cultura prevencionista de berço e não tentar se complicar nessas situações, ok? Onde está você agora hoje sobre elevadores, ok? Ajude nosso canal, ajude a manutenção do nosso perfil, faça um pix aí para influengenharia@gmail.com. Manuel Trajano de Andrade. Estamos aqui para manter esse perfil, esse canal. Nos ajude com qualquer valor no nosso canal do YouTube, no perfil. E vamos seguindo aí com nossa programação de onde está você agora, Bom Dia Engenharia. E qualquer dúvida aí, pergunta, pode botar nos comentários. Bote o aviãozinho aí para funcionar e nos ajude. Um grande abraço a todos, bom dia, agradeço pela presença. Valeu aí, amizade, valeu a todos que estão presentes aí. Um abraço, bom dia.